Bom dia, sétimos anos. Vamos então fazer a correção aí da atividade 3 e da atividade 5 do PET. A atividade 3 é o probleminha, né, que diz que o médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos e cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 5 em 5 horas e o medicamento C de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar esses 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente. Então, para esse probleminha, nós usamos o cálculo do MMC, né? De 4, de 5 e de 6. Fazemos a fatoração, né, simultânea deles e depois multiplicamos aqui os fatores. Portanto, o produto desses fatores é 60. Então, 60 é o mínimo múltiplo comum de 4, de 5 e de 6. Então, essa coincidência de tomar aí os 3 medicamentos vai acontecer de 60 em 60 horas. Depois, a questão número 5, nós temos aqui uma tabela com números de 1 a 100. E aí, na letra A, pede para marcar com um traço todos os números primos, né? Então, você poderia marcar aí com um traço, né? E eu havia pedido para usar cores diferentes para facilitar. Então, ao invés de marcar o traço, eu usei, né, a cor vermelha circulando todos os números primos que chama mais atenção. Então, são eles, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Esses são os números primos, né, menores aí que 100. Agora, circule todos os múltiplos de 5. Múltiplos de 5 são os números terminados em 0 ou 5. Então, eu circulei de preto, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Depois, faça um traço diagonal em todos os múltiplos de 4. Então, múltiplos de 4 eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 e 100. Depois, marque com um ponto todos os divisores de 75. Então, são divisores de 75. O 1, o 3, o 5, o 15 e o 25. Existe, letra E, existe algum ou alguns números que foi ou foram marcados nas letras B e C ao mesmo tempo? Se sim, descreva-os
qual é o menor deles e o que este número significa. Então, a resposta é sim, e os números que foram assinalados, né? Sendo múltiplos de 5 e múltiplos de 4 ao mesmo tempo, foi o 20, o 40, o 60, o 80 e o 100. Depois ele pergunta, qual é o menor deles? O menor é o 20, né? E o que este número significa? Significa que o 20 é o mínimo múltiplo comum de 4 e de 5. Porque dentre esses números aqui comuns, né, o menor é o número 20, que representa o mínimo múltiplo comum do 4 e do 5. Ok, gente?